Olá, manas, boa noite, sejam muito bem-vindas a esse espaço. Eu espero que todas estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que às vezes é também muito desafiador, que é mudança de comportamento, envolvidos na alimentação. Como é que a gente muda um comportamento na alimentação? Eu estou muito animada porque hoje é o primeiro encontro da comunidade, da Comum das Manas. A Comum das Manas é uma comunidade que eu criei para ajudar mulheres nas suas dificuldades com a comida, para ficarmos unidas ali na, na caminhada, né, de autocuidado, de mudança de comportamento, não só da alimentação, mas de saúde. E muitas pacientes, ex-pacientes integram essa comunidade, mas também mulheres de fora que se interessam pelo assunto que a gente trata lá. Tá aqui a logozinho da comunidade. Então, é um dia muito especial para mim por ser o primeiro encontro ao vivo da comunidade. Bom? Bom, eu sou Amanda Alves, sou nutricionista formada há 6 anos e desde que eu me formei na graduação, eu já atuo com a mudança de comportamento alimentar. A nutrição tradicional trabalha muito a nutrição biológica, né? Muitos nutrientes, o corpo biológico, que é super importante, mas ainda na graduação eu entendi que a gente precisava ir além, que só trabalhar os alimentos e os nutrientes não eram suficientes para fazer com que as pessoas mudassem seus comportamentos e sustentassem essas mudanças no longo prazo, fazendo com que esses hábitos realmente mudassem e não fossem só ali uma prática de, por exemplo, comer mais fruta por tantos dias e depois voltasse para o comportamento habitual de não comer. Então, desde que eu abri meu consultório, quando eu me formei, eu já trabalho em mudança de comportamento alimentar e há 3 anos eu integro uma clínica especializada em transtornos alimentares e dificuldades e sofrimentos com a comida, principalmente de mulheres adultas. Muito bem. Bom, antes da gente começar aqui o conteúdo de fato, eu quero pontuar que no final eu vou enviar uma ferramenta e quando eu subir essa aula também no YouTube, eu vou deixar aqui a ferramenta, que vai uma ferramenta prática para a gente conseguir aplicar os conteúdos que eu vou trazer aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, não enrolar demais em relação à teoria, e aí para a gente trazer isso para a nossa prática, eu vou deixar aqui uma ferramenta que vai ser enviada também lá na nossa comunidade, no grupo do WhatsApp, tá bem? Então, vamos lá. Gente, eu tô aqui projetada no outro computador, então às vezes eu vou dar uma olhadinha para cima, tá bom? Para projetar a tela. Bom, essas são as etapas da nossa aula. Eu vou aqui fazer uma introdução e conexão do tema. A gente vai entender o que é comportamento, vamos passar pelos desafios de mudar um comportamento, vamos falar como é que os impactos da nossa cultura e as nossas emoções influenciam na mudança. Vamos falar de motivação e de estratégias, dicas práticas e fazer o fechamento, tá bem? Então, vamos lá. Entendendo o comportamento, né? O que é o comportamento? E vou trazer aqui alguns exemplos de hábitos comuns, tá? Basicamente, comportamento é tudo aquilo que a gente faz de forma repetida na nossa vida. E muitos dos comportamentos, quando a gente repete, 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 se tornam um hábito. Esses comportamentos eles ficam automatizados e aí a gente vai fazendo eles sem a gente pensar muito. Então, por que que no início é um comportamento e depois esse comportamento se torna um hábito? Porque o nosso corpo odeia gastar energia. Fazer coisa nova demanda muito do nosso cérebro e de todo o funcionamento energético do nosso corpo. Então, por exemplo, começar uma nova dança, a gente precisa aprender vários passos, o ritmo da música, a gente precisa se organizar para estar ali, lidar com os nossos julgamentos. Tudo isso demanda demais da gente. Então, quando a gente vai fazendo repetidamente alguma coisa, o nosso corpo tende a otimizar esse gasto de energia, fazendo com que isso se torne um hábito. E o que que é o hábito? É quando eu faço alguma coisa, eu repito alguma coisa, sem pensar, sem perceber. Eu simplesmente faço porque eu estou habituada àquilo.
Então, por exemplo, escovar dente é algo que a gente faz com muita frequência, né? Desde que a gente é criancinha até a gente morrer, a gente vai escovar dente aí algumas vezes ao dia. Então, a gente já fez tanto isso desde a infância que hoje que eu sou adulta, eu não penso que eu tenho que escovar dente. Eu simplesmente vou e escovo todos os dias, né? Isso já é habituado. Assim como a gente tem isso em várias outras áreas da nossa vida. Por exemplo, assistir televisão é algo que a gente faz desde a infância, então isso também fica habituado. Mexer no celular é algo que a gente está cada vez mais habituada, né? Então, tem vários comportamentos da nossa vida que a gente faz sem perceber, sem estar consciente. Às vezes a gente vê, a gente já fez. Por quê? Porque isso já está automatizado e a gente não precisa ficar racionalizando, pensando sobre isso, tá? E aí, como é que os comportamentos se formam? Por reforço e recompensa, tá bom? Então, o comportamento ele é formado através de reforço. Isso significa que quando eu faço algo e eu sou recompensada por aquilo, de alguma forma eu tendo a repetir o comportamento porque houve uma recompensa. Então, por exemplo, comer um doce me faz me sentir bem por determinado momento, me traz uma sensação de bem-estar quando eu como. E aí, como eu sinto essa sensação de bem-estar, porque é um fato que ela acontece, né? Tem várias coisas que acontecem no nosso corpo quando a gente come uma sobremesa que a gente gosta e a gente sente esse prazer, esse bem-estar. Eu tendo a repetir isso, porque o meu cérebro e o meu corpo entendem que aquilo é gostoso, que aquilo é prazeroso. Então, o que que ele vai querer? Ele vai querer buscar mais, porque nós somos movidas pelo prazer. O nosso corpo desde a nossa sobrevivência, é movido pelo prazer. Então, se eu como algo que é prazeroso, gostosinho, me traz bem-estar, me deixa feliz, eu vou tender a repetir esse hábito, tá? Então, vou dar um exemplo muito breve de um contexto aqui de casa, que eu falei disso hoje, inclusive. Algumas pessoas sabem que eu tenho uma casa noturna também, para além da nutrição. Então, o meu acesso a bebidas, tanto alcoólicas quanto não alcoólicas, bebidas açucaradas, é muito fácil. Eu tenho, né, uma empresa que vende isso. Então, o que eu quero de bebida, eu tenho acesso muito fácil. E aí, às vezes, acontece do meu marido trazer, por exemplo, caixa de suco natural aqui para casa, uma caixa com algumas caixinhas de 1 litro, né? Bebida alcoólica a gente raramente traz porque tem sempre, então eu não trago, né? Aí, essa semana, hoje, tá acabando uma caixa. Eu fui, falei com meu marido, Lucas, não traga caixa de suco no próximo mês aqui para casa. Por quê? Porque as últimas semanas a gente passou bebendo suco. Se eu continuar repetindo esse comportamento de tomar suco todos os dias, seja uma vez no dia, eu vou estar ali repetindo, repetindo, até isso se tornar um hábito. E vai ter um momento que eu não vou nem pensar, eu vou abrir a geladeira e vou querer esse suco porque eu tô acostumada a tomá-lo, né? Mesmo que seja pouco, tem dia que eu tomo 100 ml, um copo de dose, por exemplo, ali depois de um almoço, mesmo que seja pouco, isso vai se tornar um hábito e eu vou ter muita dificuldade de cessar esse comportamento no futuro quando ele já estiver automatizado. Então, eu conversei com ele e falei: vamos dar um tempo do suco para que isso não se torne um hábito para os dois, tá bom? Muito bem. Quais são os desafios da mudança, os obstáculos que aparecem para a gente e a influência do comer emocional e do comer hedônico? O primeiro obstáculo na mudança de comportamento é quando o hábito já é formado. Foi o que eu acabei de falar. Quanto mais a gente faz, mais aquilo se torna um hábito, mais difícil fica de eu quebrar esse hábito. Porque é muito difícil a gente quebrar algo que a gente já faz há muito tempo. Assim como o nosso cérebro automatiza isso para que o gasto de energia seja menor, ele não quer perder isso, porque isso já é fácil para ele, já é um caminho aprendido. É como se fosse uma estrada que eu pego todo dia para ir para o trabalho, eu pego aquela estrada, né? Eu trabalho em outra cidade, eu pego aquela estrada. Todo dia eu pego ela durante anos. Quando eu vou pegar outra estrada, aquilo vai me dar muito trabalho. E se é algo que eu trago desde a infância, isso está muito estruturado na minha vida. Então é muito difícil quebrar. E quanto mais tempo tem o hábito, tende a ser mais difícil. Por isso que eu acabei de contar a história do suco e decidi interromper a frequência desse comportamento, tá bom?
Além disso, o nosso ambiente, as nossas emoções e até a atração que a gente sente pelos alimentos mais saborosos, mais palatáveis, os alimentos industrializados, vão influenciar também na dificuldade de mudar esse hábito. Então, o ambiente que eu estou inserida, as emoções que eu sinto e a frequência desses alimentos mais palatáveis na minha alimentação, tá? Falando especificamente sobre as emoções e sobre o comer emocional, muitas vezes a gente não come por fome, mas a gente come para regular as nossas emoções. Lembra que eu falei do doce, que o doce me traz bem-estar? Então, quem aqui nunca comeu um chocolate quando estava triste, por exemplo, né? Eu como, eu sinto bem-estar. Então, o comer emocional é aí um hábito que é frequente na nossa vida. Todo mundo come por emoção, tá? Isso é esperado do ser humano. A diferença vai estar no tipo do alimento, na frequência e tudo mais. E aí, por que que o comer emocional é um desafio comum de todos nós, já que eu disse que todos nós comemos por emoção? Porque quando eu uso a comida para lidar com emoções, quando eu repito esse comportamento, ele se torna um padrão automático, como eu já disse. E aí, se eu não tenho outras estratégias de regulação emocional além de comer, eu repito aquilo até se tornar um hábito. Então, vamos pensar, na sua infância, tudo que acontecia com você, sua mãe te dava um doce, sua avó, quem cuidava de você, te dava um doce, te dava um pirulito, você tirava nota boa na escola, toma aqui um docinho, você machucava, toma aqui um pirulito para você ficar bem, você comeu a comida toda do almoço, encheu a barriguinha, limpou o prato, toma aqui uma balinha. Você estava triste, toma aqui um docinho, toma uma mamadeira para você ficar feliz, para você parar de chorar. Perceba que são vários contextos e todos acabam com a recompensa do doce. Com isso, muitas pessoas tendem a não ter um repertório variado de ferramentas para lidar com as dificuldades, porque ela aprendeu que tudo que ela vivia, ela buscava o doce ou outra comida para se regular emocionalmente, para se recompensar. E aí fica muito difícil dela quebrar esse ciclo do hábito do comer emocional. Então, o comer emocional é um exemplo, e o segundo exemplo é o comer hedônico, que é eu comer puramente por prazer. É quando eu consumo alimentos pelo prazer e pela recompensa, tá? E isso geralmente acontece com os alimentos que são mais estimulantes, que estimulam mais o centro da nossa recompensa. Então, quer dizer que o alimento, ele estimula mais esse centro, ele faz liberar mais dopamina no meu corpo, que é um neurotransmissor do prazer, né? Quando eu como esses alimentos. E isso reforça o comportamento, porque eu comi algo palatável, isso liberou mais dopamina, me fez sentir mais prazer. O meu corpo, que adora sentir prazer e que vive em busca do prazer, vai querer repetir esse comportamento, né, no futuro, num futuro não muito longe, inclusive, para ter essa sensação de prazer novamente. E aqui, especialmente os alimentos industrializados e os alimentos que combinam gordura e açúcar, então sanduíche, doces, salgadinhos da indústria, principalmente os industrializados, porque eles são desenvolvidos, eles têm fórmulas que sabem disso aqui, sabem que a gente vai comer e o nosso corpo vai querer mais. Eles são desenvolvidos para isso. Então, principalmente esses alimentos, eles fazem a gente ter uma sensação de recompensa maior e fazem a gente buscar mais esses alimentos. É por isso que cada uma de nós aqui tem o seu alimento, que é o alimento do prazer, e deseja muito esse alimento e tem dificuldade de parar de comer esse alimento quando começa a comer ele. Só para quando vê o farelo, o último pedaço, porque é um alimento muito recompensador, tá? E aí, gente, não tem jeito. Uma fruta nunca vai ser tão prazerosa quanto uma barra de chocolate. Mesmo que as duas tenham açúcar, tenham ali carboidrato, nunca vai ser a mesma coisa. Uma Coca-Cola nunca vai ser a mesma coisa que um suco de limão. A Coca-Cola, para a maioria das pessoas, vai liberar muito mais dopamina no corpo do que o suco de limão. E é por isso que a gente deseja tanto esses alimentos e por isso que tantas pessoas têm sensação de dependência e de vício com esse alimento.
A gente não vai aprofundar isso agora, né? Mas a dependência não é na substância em si, não é no açúcar, mas é o comportamento que fica viciado. Esse ato de eu sei que aquilo me traz prazer e satisfação, busco esse alimento, e aí esse comportamento vai ficando repetido e viciado, tá bom? Muito bem. Bom, quais são os impactos culturais e emocionais, né? Emocionais eu já até falei um pouquinho, mas aqui falando de culturais e do ambiente que a gente vive, que também vai passar pelas nossas emoções, né? Que a nossa cultura influencia nas nossas emoções também. Mudar os hábitos podem ser especialmente difíceis também por esses aspectos, pelas tradições familiares que a gente traz. Então, eu citei o exemplo do doce da infância, mas tem muitos outros hábitos alimentares da infância que tornam a. Só um minutinho, gente, que parece que mudou aqui o meu fone. Agora voltou. Muito bem. Então, eu falei das tradições familiares, né? Por exemplo, quem tem o hábito, a família que tem o hábito de uma mesa muito farta no Natal, de exagero, de sobrar muita comida, algumas pessoas vão ter dificuldade de comer de uma maneira mais regulada no Natal por causa desse hábito que foi criado na infância. A nossa cultura, né, os incentivos à alimentação que a gente tem, os aprendizados que a gente tem desde a infância e o ambiente que a gente vive hoje, que são muito. O ambiente que a gente vive, as pessoas que promovem a comida e as marcas que promovem, são muito, muito reforçadores de comportamentos não equilibrados quando se trata de alimentação e do consumo de nutrientes, né? Basicamente, a gente vive num ambiente que estimula a gente constantemente a comer. O que é isso de maneira prática? Blogueiras que fazem propaganda de comida o tempo inteiro, não só blogueiras, mas influencers no geral, né? De várias áreas aí, são pessoas grandonas aí na internet, com certeza elas vão estar fazendo propaganda para marcas de ultraprocessados, fast foods ou alimentos que vêm de supermercado, mas que são ultraprocessados, tá? É muito comum. Essas pessoas às vezes nem comem esses alimentos, mas está ali fazendo propaganda porque é um trabalho, não está pensando na nutrição e na saúde, é simplesmente um trabalho que traz dinheiro, né? E os estabelecimentos onde a gente compra as coisas também. Então, hoje em dia, é muito comum farmácias lotadas de doces no corredor, livrarias, quando você está ali na fila do caixa, cheio de guloseima de milhões de variedades. Até verdurão, gente. Verdurão, tem gente que fala hortifruti, sacolão, depende de onde você está vendo essa aula, mas aqui eu chamo de verdurão. É, até no hortifruti, você está ali na fila para pagar, no balcão tem ali uma prateleira lotada de doce. Então você vai para comprar fruta e sai dali com um pacote de salgadinho e um pacote de jujuba, por exemplo. Então, o nosso ambiente, ele incentiva a gente o tempo todo a comer e não é as comidas in natura e pouco processadas. Somos incentivados a comer essas comidas ultraprocessadas e processadas que são mais recompensadoras e reforçam mais o nosso comportamento de comê-las, né? E um outro aspecto que eu não coloquei aqui, mas eu acho que é importante falar, quando a gente fala de mudança de comportamento na alimentação, é o seguinte: o comportamento alimentar, ele é um guarda-chuva que tem vários comportamentos aqui dentro. Então, eu tenho atividade física indiretamente, que é importante, eu tenho, às vezes, o consumo de refrigerante, eu tenho um consumo de doce ali no final do dia, eu tenho a dependência de uma fritura sempre no almoço ou no jantar. Então, é um guarda-chuva com vários comportamentos diferentes. E para cada comportamento desse, eu vou ter uma relação com ele e uma estratégia com ele. Então, por exemplo, eu posso ter aprendido a tomar refrigerante na vida adulta, mas eu consumo fritura desde a minha infância. Então, a forma com que eu vou trabalhar esse comportamento, as estratégias podem até ser parecidas, mas a minha relação com cada um desse comportamento é diferente. Então, é muito difícil a gente mudar comportamento, mudar alimentação também, né? Fazer uma mudança é, mais robusta na alimentação, porque para cada coisa a gente precisa de um olhar.
E é por isso que, na maioria das vezes, os planos alimentares falham. Por quê? Você vai ali na Nutri, você pega um plano alimentar, ela coloca lá o clássico que a gente sabe: comidas in natura e pouco processadas. Corta o seu refrigerante, tira a sua fritura, substitui seu chocolate por uma fruta seca. E aí, basicamente, se você tem muitos comportamentos disfuncionais com a alimentação, que são prejudiciais para a sua saúde no longo prazo, você vai estar com o plano alimentar mudando tudo de uma vez. Então pensa comigo, você vai estar tirando refrigerante, trocando doce pela fruta, aumentando fruta que você não gosta de comer, trocando a fritura por um grelhado. Veja quantas mudanças diferentes estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, qual que é a consequência, o desfecho de um plano alimentar que não trabalha a mudança do comportamento, que está ali só nessas sugestões de mudança, falha, como a maioria das vezes. E é por isso que, se funcionasse, a gente iria só em uma Nutri, a gente não iria em várias, como muitas pessoas têm histórico aí de ir em muitos nutricionistas, né? É por isso, porque para cada comportamento é um tipo de mudança, e é por isso, inclusive, que eu proponho tratamentos de médio a longo prazo, porque cada demanda da sua alimentação e do seu comportamento alimentar demanda um tipo de estratégia, demanda uma abertura diferente, demanda uma fase diferente da sua vida. Às vezes, por exemplo, você vai querer trabalhar a sua relação com o doce, mas você não vai querer trabalhar do refrigerante, e a gente vai trabalhar no doce, e o refrigerante vai continuar por um determinado tempo, tá bom? Então, esse também é um outro aspecto, esse guarda-chuva aí que é o comportamento alimentar. Muito bem, agora a gente vai falar das motivações para mudança. Por que que eu estou trazendo isso, gente? Porque quando a gente pensa em mudar, a motivação que me leva a mudar é muito importante, porque se eu não tenho motivações muito importantes para mim, motivações que venham de dentro mesmo, sabe, que faz sentido para mim, eu não consigo sustentar a mudança, porque a gente já viu que mudar é difícil pra caramba. Se eu não vejo sentido, principalmente quando é uma mudança que vai me trazer benefício no longo prazo, eu não faço. Então, por exemplo, deixar de comer o doce vai me fazer emagrecer daqui 6 meses, mas eu quero o doce agora. Eu não vou deixar de comer o doce agora. A recompensa ela é imediata. A gente busca cada vez mais por recompensa rápida. Eu quero sentir agora esse prazer. Então, é muito difícil, né? Precisa estar muito claro para mim as minhas motivações para eu conseguir deixar essa recompensa rápida e mirar na recompensa tardia, que é a minha saúde, o emagrecimento, a minha beleza, dentre outros fatores, né? E cada vez mais a nossa sociedade está cada vez mais condicionada em recompensas rápidas. O uso do telefone, né? Como a gente está usando as redes sociais, a, a- os conteúdos muito curtos que a gente fica ali em looping, passando, 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 isso é recompensa imediata. Então, a gente está muito condicionado a essas recompensas e a comida vai entrar aqui. E aí, por que que eu estou falando da motivação além do emagrecimento? A motivação, o emagrecimento como motivação é super importante se você quer emagrecer. E ó, tá maravilhoso, tá tudo certo, você tem esse direito, e eu diria que 95% das pessoas que me procuram estão me buscando para emagrecer. Então, tudo certo, beleza? Esse é um motivador. Só que, como eu acabei de falar, o emagrecimento, ele vai vir no médio a longo prazo. É muito difícil a gente fazer assim e a gente está emagrecido. Às vezes até acontece com quem faz loucuras aí com o corpo, mas a chance de sustentar isso é muito pequena. E se você me acompanha, já foi minha paciente, é aqui da Comum, você sabe, eu já te contei, você já viu em algum lugar que emagrecimento muito rápido, restrições absurdas, a chance de reganho de peso é muito grande. É como o nosso corpo responde. Então, se o emagrecimento ele é pelo menos de médio a longo prazo, significa que eu não vou ver esse emagrecimento de uma maneira imediata. Ele vai demorar, né? Eu não vou ter essa recompensa rápida. E mais do que isso, ele vai demorar, e como eu emagreço todo dia um pouquinho, se eu estou ali fazendo as coisas que eu preciso fazer para emagrecer, eu não vou ver isso acontecendo. Isso vai ser aos poucos, eu vou ver lá na frente, quando eu comparar uma foto com outra, quando eu vestir uma roupa 6 meses atrás. Mas
no tempo passando, eu não tenho essa recompensa. Então, quando eu tenho só o emagrecimento como motivador, a chance de eu chutar essas mudanças e voltar para o meu comportamento habitual é muito grande. Porque é como eu disse, a gente busca pela recompensa rápida. Aí eu penso assim, eu vou comer esse chocolate hoje ou eu vou buscar o emagrecimento daqui a 6 meses? A nossa tendência é querer o chocolate. E aí, isso se repete todo dia, porque assim como a recompensa é imediata, o... a liberação de dopamina e o tempo que eu sinto esse prazer também é. Então, se eu comer um chocolate hoje, na próxima refeição eu já vou querer, provavelmente, ou no máximo no outro dia. E aí isso vai se repetindo todo dia, eu não consigo cessar essa, esse comportamento de recompensa imediata. E aí, o que que é outros motivadores? São muitas possibilidades, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, assim, eu vivo falando disso. Eu, hoje em dia eu não vou falar que eu odeio, tá? Porque eu tô numa academia que é bem ok, assim, né? Eu gosto de estar lá, é um estúdio focado mesmo em saúde, eu gosto dos professores, mas o ambiente da academia, aquele ambiente ali cheio, som alto, muitas pessoas conversando, é, pessoas marombas, esse ambiente é desgastante para mim. Esse ambiente eu odeio estar. A musculação eu não odeio, mas tem dia que a dor da musculação me faz sentir raiva, porque fazer musculação dói, né, gente? A gente tá aqui minimamente machucando o nosso músculo para ele crescer. Então, o meu cérebro não vê sentido em eu sair de casa, ir para um lugar que eu não queria estar, fazer uma coisa que me faz sofrer, que me causa dor e a recompensa não ser imediata, que seria, por exemplo, o emagrecimento, pensando na recompensa do emagrecimento. O que que me faz ir para academia há mais de 4 anos, sistematicamente, sem falhar, sem tirar férias, né? Sempre voltando quando alguma coisa difícil acontece e eu preciso ficar sem uns dias. O que que me faz ir? Primeiro, existe uma recompensa imediata para mim, eu percebo que é a sensação de bem-estar, a liberação de endorfina, que é um neurotransmissor também de bem-estar, então eu sinto isso, mas não são todas as pessoas que conseguem sentir, então para algumas pessoas isso não vai ser recompensador imediatamente, tá? O primeiro ponto é esse, e o segundo é que eu quero ter uma vida no futuro de qualidade. Eu quero envelhecer com saúde, fazer tudo que for possível para que eu tenha saúde. Eu quero passear por aí, eu quero agachar para pegar minhas coisas, eu quero andar de bicicleta quando eu estiver velhinha. Eu quero viajar, mesmo hoje, na minha vida hoje, eu quero viajar e andar quilômetros e não me sentir prejudicada por isso, porque isso acontece com muitas pessoas. Pessoas que são ali sedentárias fazem uma viagem e passam mal, por exemplo, por uma caminhada longa, não conseguem terminar o trajeto. Então, eu quero viver isso e eu quero ter saúde enquanto velhinha. E porque eu quero ter o meu corpo flexível. Por exemplo, por... gente, desculpa, apareceu uma mensagem aqui. Por exemplo, na época da pandemia, meu joelho ficou destruído, porque eu não estava fazendo atividade física, eu agachava e meu joelho doía e fazia barulho. Então, com 28 anos, eu comecei a ter prejuízos pela falta de atividade física. E eu tenho outros motivadores. Então, veja que são todos esses motivadores que me fazem ir além do emagrecimento. Porque, sim, claro, eu quero a mudança do meu corpo, é esperado que a mudança aconteça, mas ela é lenta. Se eu for ficar focada só nisso, eu não vou sustentar a prática de atividade física por tempo ao longo prazo, tá bom? Então, isso é importante. E agora a gente vai caminhar para o final, porque o limite da gravação aqui está chegando no final. Eu vou trazer duas ferramentas para a gente pensar como é que eu entendo, então, o que que é importante para mim para eu conseguir mudar na minha alimentação, tá bom? A primeira estratégia é a reflexão intencional, a primeira ferramenta, reflexão intencional. Então, primeiro de tudo, eu vou me perguntar por quê? Por que é, o porquê dos meus comportamentos alimentares atuais. Então, por que que o consumo de doce existe na minha vida hoje diariamente? Esse é o primeiro ponto. O que que eu busco quando eu como esse doce? Então,
Sendo muito breve aqui, eu busco descanso no final do dia, eu busco prazer, porque meu dia de trabalho foi cansativo, e aí é o momento que eu tenho para mim, o chocolate me traz esse prazer. Eu busco energia, porque eu já estou cansada, mas eu quero aproveitar minha noite, porque eu trabalhei o dia inteiro, e o chocolate, o açúcar e a gordura trazem energia para mim. O que que eu busco? E o que que tem de função na minha vida atualmente? Qual que é a função desse doce para mim? É ser companhia? É ser fonte de energia? É ser fonte de prazer? O que que eu vejo de função, tá? Então, aqui, primeiro, a investigação inicial. Por quê? A segunda ferramenta é a ferramenta dos prós e contras. O que que eu vejo de vantagem e de desvantagem em mudar o hábito? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, eu como todo dia meia barra de chocolate depois do jantar. O que que eu vejo de vantagem de manter esse chocolate? Eu sinto satisfação imediata de um desejo, porque lembra, eu como chocolate, sinto a recompensa, e eu sinto um conforto emocional momentâneo. Chocolate é para mim sinônimo de alegria, de felicidade, de amor, né? Então eu sinto esse conforto emocional. Quais são os contras de manter esse comportamento? O meu peso aumenta no longo prazo, porque eu estou excedendo o consumo de calorias, e eu sinto culpa por me sentir dependente desse chocolate diariamente. É como se eu não conseguisse viver sem ele, tá? Outro prejuízo é um prejuízo para a saúde no longo prazo. Se eu não consumo só esse chocolate e outras fontes de carboidrato, eu vou caminhar ali, por exemplo, para uma resistência à insulina. A nossa relação com esses alimentos palatáveis, esse comportamento, ele tende a ficar um comportamento viciado, e aí eu tendo a precisar de mais alimento para sentir aquele prazer. Então, com o tempo, se eu precisava de meia barra de chocolate para sentir prazer, eu vou passar a precisar de dois terços ou uma inteira, tá bom? Então, no longo prazo, traz prejuízos. Ah, aqui embaixo, quais são os prós de mudar? A minha saúde melhora no geral, porque eu como menos chocolate à noite, eu como alimentos in natura no lugar, eu me sinto mais disposta, eu durmo mais cedo porque esse chocolate para de me deixar acordada. E deixa eu ver qual que é o outro aqui. Aqui embaixo está escrito aumento da autoestima, né? E da confiança, deixa eu ver. Aumento da autoestima e do bem-estar. Por quê? Eu me sinto não dependente mais desse chocolate, eu me sinto melhor, eu me sinto mais confiante comigo mesma, eu vejo que esse chocolate não me domina, então isso é um pró. E o contra de mudar eu vou perder um prazer imediato, eu vou precisar encontrar outras fontes de prazer, e vai demandar de mim um esforço de tempo para me adaptar a essa mudança, porque é o que a gente está falando desde o início dessa aula. Mudar comportamento dá trabalho, leva tempo, tá? Muito bem. Então, essas são as ferramentas que eu vou mandar para vocês, tá? Vou deixar aqui no link da aula também. A primeira é uma reflexão, a segunda é o balanço de prós e contras de por que vale a pena mudar ou não. E veja, gente, que cada uma de nós aqui vai ter os seus motivos de mudar ou não mudar. Por que que é bom e por que que é ruim. Por isso que simplesmente eu dizer, você precisa trocar o seu chocolate por uma fruta seca, na maioria das vezes não vai funcionar, não vai sustentar no longo prazo, porque a gente não está trabalhando a raiz individual como essa ferramenta ajuda a gente a ter mais clareza, tá bom? Muito bem, dicas práticas, vou ser bem rapidinho aqui agora, tá? Comece com pequenos passos, porque mudança de comportamento é muito mais importante a repetição do que o tamanho do comportamento. Então, eu diminuir um pouco o chocolate todo dia é muito melhor do que eu ficar uma semana sem comer nada e depois voltar a comer tudo. Um pouquinho todo dia, tá? E peça ajuda profissional. Terapia é muito importante nessa mudança, um trabalho terapêutico para quem faz terapia ou sente necessidade de buscar. O meu trabalho na nutrição com foco na mudança de comportamento também é muito importante. Quem é minha paciente está aqui sabe que eu ajudo nisso, né? Então, quando se trata de alimentação, é a nutrição que precisa fazer isso. E buscar a ajuda de quem confia, seja um parceiro, seja uma amiga, seja a Comu das Manas, que é a nossa comunidade, onde a gente se apoia. Então, se você estiver passando por uma mudança na alimentação, compartilha lá com a gente, compartilha a sua ferramenta se você se sentir confortável, a ferramenta que você preencheu, que a gente vai te dar apoio. Tanto eu com, né, um conhecimento mais técnico, mas também um conhecimento amoroso e de apoio, um apoio amoroso,
e as meninas da comunidade também, tá bom? Bom, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Muito bem. Então, gente, comece devagar, como eu já falei. A chave para mudança é hábito se muda com repetição, não com o tamanho da mudança. Assim como o hábito se cria com repetição, ele também se muda com repetição. E para isso, tem um mantra que eu amo, que eu uso em todas as áreas da minha vida, que é: não tem nada que você não faz 100 vezes, que você não aprende ou que você não fica muito bom. Então, eu vou usar como exemplo essa aula aqui, que é a primeira aula da nossa comunidade. E quando a gente estiver na centésima, eu vou voltar aqui e vou falar: gente, olha como a centésima aula foi muito melhor do que a primeira, que já foi muito boa. Porque o nosso cérebro, o nosso corpo aprende por repetição. Então, não tem nada que você não faça repetidamente que você não vai aprender. E assim é também para mudança, tá? Quer consumir uma fruta a mais todo dia? Coma essa fruta a mais todos os dias e na centésima vez isso vai ter se tornado um hábito. Esse é meu mantra para dirigir, para aprender, para tudo que eu faço na minha vida. Nada que você não faça 100 vezes, você não fica boa. Então, até 100 vezes, só faz. Não questiona demais, não. Não preocupa demais, não. Não sofre, só faz. No centésimo, você vai olhar e vai falar: caramba, eu tô foda pra caralho nisso aqui. Desculpa o palavrão, gente. No finalzinho, lancei um palavrão. Muito bem, então. Fechando, hoje a gente viu como os comportamentos são formados, desafios para mudanças e como é que, de maneira pequena e prática, a gente começa a mudar comportamentos que a gente gostaria de mudar dentro da nossa alimentação, tá? Para fechar, eu queria te convidar a escolher uma pequena mudança aí dentro do seu comportamento alimentar, da sua alimentação que você acha que é importante ser feita e escolher essa pequena mudança e, ó, praticar ela utilizando os conhecimentos e as ferramentas que eu trouxe aqui, depois ir para ação e praticar essa mudança, respeitando o seu tempo, respeitando os momentos difíceis, tá? E pratica aí, porque esse é o caminho mais estratégico para que a gente mude os nossos comportamentos. Eu quero agradecer a quem chegou ao fim dessa aula, você que assistiu a essa aula até aqui, dizer que foi um prazer estar aqui. Esse é um tema que é muito importante para mim e a gente se vê numa próxima aula. Beijinho.